Até que eu conheci um rapaz por quem eu me apaixonei, estando no relacionamento. E o meu marido notou que eu tinha me apaixonado. E ele ficou extremamente enciumado. Óbvio, né? A gente era um casal monogâmico. E quando eu me apaixonei por esse rapaz, eu já tinha 27 anos. Porque o relacionamento durou 10 anos, eu ainda tive uma década de tentativas. Como a minha carreira foi avançando e eu quis... eu sempre fui uma pessoa que tinha o ideário de pulverizar meus ganhos. Então eu era professora universitária, mas eu não dava aula todas as noites. Então as noites que eu não dava aula, eu procurei bicos. E um desses bicos foi como professora de inglês e francês, que são as outras duas línguas que eu falo. Nessa escola de inglês que eu comecei a dar aula, eu conheci um rapaz um pouco mais jovem que eu, e esse rapaz, eu me apaixonei por ele, mas foi pela amizade. Como eu posso explicar? De fato, eu tinha desejos por ele, mas não foi por causa disso que eu me apaixonei, foi porque ele era muito colega, ele era muito amigo, ele me ouvia muito. De novo, um buraco, né? Mas ele não era uma boa pessoa. Ele me dava ghostings, né? Eu cheguei a contar pra ele que eu estava apaixonada por ele. Mas foi uma situação muito complicada. Eu era casada e, enfim, não é uma coisa, não é um amor fácil de se viver. E não era também o momento. Eu completamente entendo, de um homem violento ainda. Mas o meu marido notou, o meu ex-marido notou que eu me apaixonei. Só que ainda assim a gente tentou. A gente conversou, eu não contei pra ele que eu estava apaixonada, eu simplesmente disse, não, ele era uma pessoa muito importante pra mim, porque eu não sentia que eu tinha espaço pra ser honesta. Uma pessoa que ela é abusada, que sofre essa violência, ela tem muito medo do objeto persecutório, né? Dessa pessoa te retaliar. E no meu caso, a retaliação era uma violência física de fato. Então, eu não pude sentar com ele e falar, olha, as ausências do nosso relacionamento me fez olhar para outro homem e me fez apaixonar por outro homem. E é engraçado que eu sentei para conversar com ele sobre como estava difícil. Eu sugeri que a gente abrisse o relacionamento, porque eu não queria trair, não era uma coisa que fazia sentido para mim. Eu falei, o que você acha de nós abrirmos o nosso relacionamento? Eu tenho visto sobre a poligamia, naquela época eu estava começando os assuntos, e aí ele me perguntou, por que você quer outro homem? E aí eu fiquei sem reação e falei, não, porque eu sou bissexual. Ele explodiu. Ele falou assim, nunca mais fale isso dentro dessa casa. Mulher minha não é... Ai, qual foi o termo que ele usou? Passou pela cabeça, agora eu esqueci, mas no sentido de mulher da vida, sabe? Mulher minha não se envolve com essas coisas. E eu me senti tão, sabe, assim, objetificada, tão desumanizada. É só uma orientação sexual. E eu tava ali tentando conversar com ele de alguma maneira, dialogar sobre alguns buracos que nós tínhamos, dialogar sobre algumas ausências. E não houve escuta nenhuma. E a violência estava lá, né? Então você se cala sobre quem você é. Não vamos falar sobre os nossos problemas conjugais e matrimoniais. Eu não quero mais ouvir sobre isso. E eu continuei, eu também, claro que eu tinha meus problemas, né? Em vez de eu conversar com ele sobre isso, eu joguei a bomba também da orientação sexual. Sabe, hoje eu vejo a quantidade de erros. Eu tava tentando, mas tentando de que jeito? Mas havia ali uma tentativa minha de um pouco de honestidade, transparência, pensando que isso talvez melhorasse o relacionamento, de uma maneira torta, mas uma tentativa.
não foi bem aceita. Ele não me bateu nesse dia, mas a gente passou uma semana sem se falar direito. E essa paixão, esse homem por quem eu me apaixonei, eu fui apaixonada por ele por uns 3 anos ainda. Só que eu só fui ter contato, de fato, com ele depois do divórcio. Então não foi uma coisa do momento. O meu relacionamento se deteriorou mais ainda depois disso. Porque daí tudo era motivo. Se eu fosse para a escola de inglês, você está indo se encontrar com a tal pessoa? De onde você está tirando isso? Eu mentia. Eu não tenho orgulho de falar que eu mentia, sabe? De falar para ele, não tem nada a ver. Tinha. Eu estava apaixonada. Não era um homem que valia a minha paixão, mas eu não me valorizava de fato no momento. E eu mentia para ele, falava, não tem nada a ver, vou para a escola só para trabalhar. E não era só para trabalhar, era de fato para trabalhar, mas era para ver a outra pessoa, para ter alguns momentos de conversa calma, alguns momentos de, nossa, você tá bonita hoje, porque eu não recebia mais isso. E durante esse período, o meu ex-marido perdeu o trabalho, ficou desempregado. E esse desemprego causou entre a gente uma discussão muito feia. E nessa discussão, ele falou, eu não quero mais nada com você, vou te levar de volta para casa da sua mãe. Ele levou, a minha mãe me acolheu, mas ele foi me buscar depois. Falou, não vivo sem você, não consigo viver sem você. E eu estava muito abatida e voltei. A gente sentou, conversou, eu tinha 28 anos na época. Ele falou, não, vamos tentar novamente. E durante um período, essa violência que era mais espaçada começou a ficar mais rotineira. Qualquer coisa era motivo para algum empurrão, qualquer coisa era motivo para algum aperto no braço, qualquer coisa era motivo para muitos xingos, coisas bem baixas assim. E eu vivi os últimos 2 anos de relacionamento, dos 27 aos 29, foram os mais violentos. Porque eu não tinha mais nenhum tipo de admiração. Eu estava vivendo esse luto de separação e, ao mesmo tempo, eu ainda não conseguia me desvincular completamente. Eu lembro a última vez que ele foi extremamente violento. Eu tinha mandado uma mensagem. Eu estava num processo na terapia de tentar fazer as pazes com os homens da minha vida, com o meu pai, com o primeiro namorado que eu tinha tido, que tinha sido bom. E eu mandei uma mensagem para esse meu primeiro namorado, pedindo desculpa para ele por ter sido uma namorada que eu não fui tão boa para ele como ele foi para mim. Eu falei, desculpa, não fui uma boa namorada. E o meu ex-marido invadiu o meu Facebook, viu essa mensagem. Isso foi em janeiro de 2000, eu tinha 29 anos. Ai, caraca, será que eu vou lembrar? Mas eu tinha 29 anos e foi em janeiro desse ano. E ele viu essa mensagem e me confrontou com muita violência. Me xingou de tudo que era possível de me xingar, dizendo que eu estava querendo resgatar um relacionamento antigo. Eu falei, não tem nada a ver, eu estou no processo terapêutico, tentando fazer as pazes com os homens que passaram pela minha vida, tentei dialogar com meu pai, mandei essas desculpas para o ex-namorado, não tem nada a ver. Só que ele viu que não era com ele, né? Não havia nenhum tipo de desculpas que eu estava pedindo para ele. E aí eu lembro que ele me encurralou no quarto
E dessa vez ele me apertou pelo pescoço, assim, me apertou pelo pescoço. E eu empurrei ele, consegui sair. Dessa vez eu não revidei a agressão. Mas eu fui para casa de uns amigos que moravam no mesmo condomínio e fiquei lá 3 dias. Ele novamente veio atrás de mim, pediu perdão, falou que ia mudar. Eu voltei. Nossa, hoje falando eu acho um absurdo, né? Mas enfim, na época. Voltei. Em março daquele mesmo ano, eu faço aniversário dia 23 de março. No dia 21 de março, ele me viu conversando com esse professor, com esse outro professor e esse outro rapaz, por quem eu estava apaixonada. Aí ele me viu conversando na escola, eu cheguei em casa, ele estava me esperando com uma cena, como se ele tivesse passado super mal. Eu falei, o que aconteceu? Eu vi você conversando com fulano. Eu falei, tá, e o que tem? Ele falou assim, não dá mais. Eu falei, não dá mais o que ele? Eu quero o divórcio. Eu falei, tá bom. Aí ele, como assim tá bom? Eu falei, agora é pra valer.